Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Pastor Cris Oyakilome, entendendo a mente. Por mais que a mente humana tenha sido explorada e discutida, ela ainda não foi completamente compreendida. Na verdade, entender a mente é algo que nem mesmo os melhores cientistas, médicos, historiadores ou filósofos do mundo são capazes de fazer, pois as melhores explicações desses homens acerca da mente são, na melhor das hipóteses, especulativas. Isso porque a mente é uma entidade espiritual intangível e somente a palavra de Deus pode trazer verdadeiramente luz sobre ela. Hebreus 4:12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Lançar luz sobre a mente é algo que a mente comum não pode fazer. É preciso a revelação da palavra de Deus, por intermédio do poder do Espírito Santo, para fazer conhecidas essas distinções entre a alma e o espírito. Então começaremos com uma definição simples da mente. A mente é a faculdade do raciocínio e de pensamento do homem. Ela detém o poder da imaginação, do reconhecimento e da apreciação e é responsável por processar sentimentos e emoções, resultando em atitudes e ações. Existem algumas palavras-chave nessa definição. A primeira delas é pensamentos. Pensamento é a criação, recordação, revisão e processamento de imagens, conferindo-lhes significado, razão, linguagem e expressão. Isso significa que você pode criar, lembrar, rever e processar imagens a fim de lhes conferir um significado. Em outras palavras, você pode atribuir significado às imagens que recebe. Você também pode processá-las e obter como resultado razão, linguagem e expressão. Todas essas coisas acontecem na mente. Quando seus olhos focam uma imagem, é a sua mente que interpreta essa imagem, e é então que você a vê de fato. Se a sua mente não puder interpretá-la, não importa qual seja a imagem, ela não fará sentido para você. Por exemplo, se lhe derem um livro em árabe para ler e sua mente não tiver sido treinada para entender as letras árabes, elas serão irreconhecíveis para você. Sua primeira surpresa será o fato de que as palavras são escritas da direita para a esquerda. Ao estudar esse assunto, seja no Antigo ou no Novo Testamento, você descobrirá que diversas palavras são usadas de forma intercambiável para se referir à mente ou às suas atividades. Por exemplo, pensamentos, razão, imaginação, entendimento e inclinação. Algumas vezes você lerá um versículo em uma versão bíblica na qual a palavra pensamento é usada, mas outra versão expressa a mesma palavra como entendimento. Você também encontrará as palavras mente, alma e coração sendo substituídas uma pelas outras. Mas a mente não é o coração e o coração não é a alma. Algumas vezes, alma, coração
O homem interior do coração e espírito são expressões usadas para descrever o homem interior que compreende o espírito humano e a sua alma. A mente é uma entidade espiritual intangível e somente a palavra de Deus pode verdadeiramente trazer luz sobre ela. Mas essas são apenas expressões genéricas do homem interior, utilizadas como sinônimos ao longo da Bíblia. E elas são apenas uma fração do vasto número de palavras que são usadas para expressar o fenômeno da mente e suas atividades. Portanto, para melhor entender a mente, é preciso ter um entendimento claro da definição e descrição bíblica da pessoa humana. O homem exterior e o homem interior. O homem, a princípio, possui uma dupla natureza, o homem exterior e o homem interior. Em 2 Coríntios 4,16, Paulo faz uma clara distinção entre os dois quando diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele nos diz que existe um homem exterior e um homem interior. O homem exterior é o corpo físico e seus 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar. Esses sentidos são o instrumento através do qual ele se relaciona com o ambiente que o cerca. É por isso que o corpo humano só pode receber informações deste mundo através dos seus 5 sentidos. O homem interior, entretanto, é o espírito humano e sua alma, a sede da sua mente, vontade, emoções, raciocínio e intelecto. É a ele que a Bíblia chama de homem interior do coração. Ele não é visto com os olhos naturais, porque é o homem dentro do homem. Cada um de nós é um ser espiritual, e o nosso homem interior é a pessoa real que vive dentro do nosso corpo físico. É ele quem recebe a salvação de Cristo. Quando você creu e confessou o senhorio de Jesus, não foi o seu corpo, o seu homem exterior, que renasceu, mas o seu homem interior, o seu espírito humano. O seu espírito humano possui sentidos espirituais e eles funcionam por meio da sua alma e da sua mente. Isso mostra porque a mente é tão poderosa e importante. Ela é o ponto de conexão entre o seu espírito e o seu corpo. Uma imagem mais clara da mente e da alma. Às vezes, as questões espirituais podem ser difíceis de serem traduzidas em palavras, mas a Bíblia mostra que podemos entendê-las olhando para o contexto físico. Afinal, foi a partir do ambiente espiritual que o ambiente físico foi gerado. Hebreus 11:3 nos diz: foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Para explicar melhor o que eu disse sobre o homem interior ser o espírito humano e sua alma, e o homem exterior ser o corpo humano e os seus sentidos, compararei o sistema nervoso e a alma. O que o sistema nervoso é para o corpo, a alma é para o espírito. Assim como o sistema nervoso é uma parte integral do corpo humano, a alma é inseparável do espírito humano. Ela pertence a ele e funciona juntamente com o espírito humano. É possível compreender melhor a alma com esta comparação entre ela e a sua contraparte física. O que o sistema nervoso é para o corpo, a alma é para o espírito,
e o que o cérebro é para o sistema nervoso, a mente é para a alma. O que o sistema nervoso é para o corpo, a alma é para o espírito, e o que o cérebro é para o sistema nervoso, a mente é para a alma. Isso significa, portanto, que a mente está na alma, assim como o cérebro faz parte do sistema nervoso central. Por isso, é possível ver, imaginar, ouvir ou sentir com a sua mente todas as coisas que o sistema nervoso central e os sentidos físicos do corpo podem fazer são, na verdade, um reflexo dos atributos do homem interior. Assim, sua mente tem a capacidade de ver, ouvir, perceber e interpretar, embora você não possa localizá-la fisicamente em seu corpo. Ela reside na sua alma e é uma entidade espiritual que somente Deus pode ver. O cérebro humano. O dicionário médico American Heritage Stedman dá a definição de cérebro como sendo o centro primordial para regulamento e controle das atividades corporais, recebendo e interpretando os impulsos sensoriais e transmitindo informações aos músculos e aos órgãos do corpo. Ele é também a sede da consciência, do pensamento, da memória e das emoções. Essa é uma ótima definição do cérebro, mas há uma parte dela que não está completamente correta. A sede da consciência, do pensamento e das emoções não reside no cérebro. Na ciência médica e em outros campos, sabe-se que o cérebro pode ser plenamente funcional, mesmo quando uma pessoa não está consciente. A consciência, portanto, não reside no cérebro. Não se pode afirmar, nem mesmo, que a memória reside no cérebro, porque a verdadeira memória vai além de gravar informações para processá-las. E esse processamento de informação, geralmente, para interpretação, significado, linguagem e expressão, não está em poder do cérebro, mas da mente. O cérebro não é a mente nem a alma. Ele é um órgão físico do corpo, ao passo que a alma e a mente são intangíveis. Assim, a definição adequada do cérebro seria a de que ele é o centro de regulamento e controle das atividades do corpo, recebendo e interpretando os impulsos sensoriais e transmitindo informações aos músculos e órgãos. Embora o dicionário médico American Heritage Stedman vá além da área de alcance do cérebro em sua definição, há alguma verdade nele. Ele nos mostra que há uma sede de consciência, do pensamento, da memória e das emoções. Isso porque a ciência reconhece que existe uma conexão entre a mente e o cérebro, isto é, entre o homem interior e o homem exterior, mas não sabe como fazer essa conexão. O cérebro não é a mente nem a alma, ele é um órgão físico do corpo, ao passo que a alma e a mente são intangíveis. Entretanto, o sistema nervoso central do corpo, o cérebro e a coluna vertebral trabalha em conjunto com a mente para o melhor desempenho da consciência, da cognição e da expressão. Estes dois, o sistema nervoso central e a mente, são basicamente responsáveis pelo caráter do homem. Essa é a conexão entre a mente e o cérebro e como eles funcionam em conjunto. Educando o homem interior. A mente é capaz de receber e processar informações do homem exterior e dos seus sentidos, assim como do homem interior e dos seus sentidos espirituais. Ela
é o conector entre o homem exterior e o homem espiritual ou interior, dando assim ao homem o seu verdadeiro caráter. A mente é basicamente responsável pela postura adotada pelo homem e por suas ações. A melhor educação que o mundo pode oferecer é apenas uma tentativa de informar, refinar e desenvolver a mente através dos sentidos do homem exterior. A educação da mente através dos sentidos é o mais longe que até mesmo as melhores escolas e universidades podem ir. Porém, o homem tem um potencial muito maior e mais sublime que esse. É a educação do homem interior, do espírito humano, que basicamente educa a mente. Só podemos alcançar esse potencial recebendo e meditando na palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus, o homem interior pode ser descoberto e educado. Você verá isso em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Observe que o versículo diz que a palavra penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Significa que ela vai até o centro da nossa natureza para distinguir e separar a alma e o espírito. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Ela nos ajuda a descobrir o nosso homem interior. Nenhuma escola do mundo que eduque a mente através dos sentidos podem fazer isso. O máximo que ela consegue é treinar a mente, tornando-a instruída na dimensão dos sentidos, mas o verdadeiro homem, o homem espiritual, requer um tipo diferente de educação. Não estou de modo algum diminuindo a educação formal, porque quanto melhor a pessoa for educada, mais vantagens ela pode ter neste mundo. Quando você sabe mais sobre o seu ambiente, o mundo em que vive e as pessoas que nele habitam, tem vantagem sobre aquele que não sabe? Agora pense nas vantagens ainda melhores que você terá com a educação do seu espírito e dos seus sentidos espirituais. Você passa a ter essa vantagem lendo materiais espirituais como este, que podem ajudá-lo a descobrir seu verdadeiro eu e melhorar sua qualidade de vida de dentro para fora. Essa educação essencial do homem interior é obtida através do que chamei de administrar a mente, e é a isso que Paulo se refere em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe o que ele diz no primeiro versículo: apresenteis o vosso corpo. Isso significa que você, o homem interior, possui o seu corpo. Ele nos mostra que o espírito humano tem poder sobre o homem exterior. Portanto, não permita que o seu corpo o controle. Em vez disso, assuma o controle dele e apresente-o a Deus como um sacrifício vivo. Então o apóstolo continua no segundo versículo, falando sobre a sua educação espiritual. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Assim como um homem é transformado através da educação dos seus sentidos naturais, o homem interior também pode ser transformado através da educação dos sentidos espirituais. Portanto, não se conforme com este mundo, não viva como eles, nem pense como eles, não veja a partir do ponto de vista deles,
Em vez disso, seja transformado, transfigurado e transladado pela renovação da sua mente. Não diga, ó Deus, faça com que eu alcance um patamar mais elevado. É sua responsabilidade passar de um nível de glória a outro em sua vida. Você pode viver uma vida melhor e mais gloriosa por escolha própria, e ele lhe mostrou exatamente como fazer isso, renovando, administrando efetivamente a sua mente. Um melhor entendimento do funcionamento do coração, alma, da mente e dos pensamentos. Vou indicar alguns trechos da Bíblia úteis para a compreensão do que afirmamos até agora sobre o coração, a alma, a mente e os pensamentos. Mateus 15, do 1 ao 11. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Os escribas e fariseus haviam acusado os discípulos de Jesus da ofensa de comer sem lavar as mãos. Entenda que eles não estavam tão preocupados assim com a higiene, mas com a purificação cerimonial. Então Jesus respondeu-lhes: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da sua boca. Seus discípulos, porém, foram até ele mais tarde, pedindo maiores explicações acerca dessa parábola, porque não a compreenderam. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Mateus 15, 16 ao 20. Observe as palavras de Jesus aqui. O coração de que ele está falando não é o órgão físico que bate sob seu peito e bombeia sangue pelo seu corpo. É o espírito humano e a sua alma, ou mais especificamente, a sua mente, de onde, ele diz, procedem os pensamentos malignos. Você é um reflexo dos seus pensamentos. Sua vida é a manifestação externa do que sua mente opera no interior. Ele está nos dizendo que os pensamentos malignos não vêm do corpo físico, o cérebro, mas da mente. Isso é notável. O Senhor nos ajuda a ver a diferença entre o espírito humano e o corpo físico, e como um homem é contaminado, corrompido, tornado impuro pelos pensamentos malignos que vêm não do seu cérebro, mas do seu homem interior, seu coração e mente. Existem diferentes tipos de pensamento, bons e maus, que vêm do coração, e Jesus classificou-os como maus porque eles haviam sido processados na mente de maneira negativa. Agora vamos ler outro trecho da Bíblia em Lucas 24, 36 e 37. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Isso ocorreu depois da crucificação e ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam todos reunidos em uma pequena sala, discutindo os eventos angustiantes dos últimos dias e se perguntando se era realmente verdade que Jesus havia ressuscitado, como alguns haviam relatado.
Enquanto eles falavam, Jesus de repente apareceu no meio deles, estando as portas firmemente fechadas. Eles pensaram que haviam visto um fantasma e ficaram aterrorizados. Então Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Lucas 24:38. Mais uma vez, quero que você observe a palavra coração atentamente. Lembre-se de que eu lhe disse que as palavras coração, alma e mente são usadas de forma equivalente na Bíblia. Vamos ler a versão na linguagem de hoje e ver como esse versículo é traduzido. Mas por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Lucas 24:38, NTLH. Desta vez, os tradutores usaram a palavra cabeça para se referir à mente, no lugar de coração. Jesus havia dito aos seus discípulos que iria ressuscitar dos mortos. Então eles ouviram relatos de testemunhas que o haviam visto vivo após a sua crucificação, mas eles olharam para ele e ainda duvidaram, pensando: deve ser o fantasma dele? A resposta de Jesus aos discípulos foi muito bonita. Ela nos ajuda a entender algo sobre as dúvidas e a mente. Ele lhes perguntou: por que esses pensamentos, dúvidas, surgem na cabeça de vocês, nos fazendo saber que a dúvida é uma espécie de pensamento que se forma na mente. Observe aqui algo sobre como a mente funciona. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, eles pensaram que haviam visto um fantasma e ficaram muito assustados. Aqueles homens, obviamente, haviam ouvido algumas histórias aterrorizantes sobre fantasmas. Eles devem ter ouvido que os fantasmas são espíritos dos mortos que não foram para o seu lugar de descanso e estão perambulando pela terra, embora tenham passado para a esfera espiritual. Só porque você nunca viu um fantasma, não significa que eles não existem. Eles são reais e às vezes nossos olhos e ouvidos podem ser abertos na dimensão espiritual para vê-los e ouvi-los antes que eles sejam levados embora. Os discípulos já deviam ter ouvido falar sobre fantasmas, mas, como você sabe, as pessoas muitas vezes têm medo do que não entendem ou das coisas que estão além do seu controle. Nesse caso, os discípulos tinham medo de fantasmas, embora nunca tivessem visto um antes. A única coisa que eles sabiam sobre o assunto era o que tinham ouvido dizer. Agora, eles achavam que tinham visto um e quase desmaiaram de medo. Entretanto, não foi um fantasma que eles viram, mas o Senhor Jesus, aquele com quem haviam interagido intimamente nos últimos anos. Mas agora Jesus estava com dificuldades para convencê-los de que ele não era um fantasma. Ele disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24:39. E para provar o seu ponto de vista àqueles que ainda estavam duvidando, Jesus fez o seguinte, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Lucas 24:41-43. Quando eles o viram comer normalmente, perceberam que era realmente o Mestre que havia ressuscitado dos mortos. De onde vem o medo? Por que os discípulos de Jesus tiveram tanto medo em primeiro lugar? O medo deles era fruto da informação prévia e de conotação negativa que eles haviam recebido acerca dos fantasmas. O medo
já estava dentro deles, e quando Jesus apareceu, os arquivos de medo deles foram abertos e eles o manifestaram. Entenda isso: o que ouvimos, as informações que recebemos, pode produzir fé ou medo em nós, pode gerar fraqueza ou força. O medo não existe por si só, ele é resultado de uma informação. No próximo capítulo, iremos nos aprofundar para ver os parâmetros usados para medir o caráter e a qualidade dos pensamentos. Paulo nos deu uma bela lista em Filipenses 4:8, e é nossa responsabilidade estudá-la e moldar o nosso pensamento ao padrão de Deus. Glória a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Amém? Glória a Deus. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar com mais pessoas. E se você também tem sido abençoado com essa palavra, deixe aqui nos comentários o seu comentário ou talvez trecho das suas anotações para abençoar a vida de muitas pessoas ao verem o seu comentário. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém!